Posso trazer um assunto aqui para vocês que aconteceu ontem? Repercutiu uma imagem forte na internet de... Era uma parcela muito pequena ali da parada, né? Nós estamos falando de 4 milhões de pessoas, sei lá, na foto tinham 10, 15 pessoas. E que estavam segurando cartazes dizendo que crianças trans existem e chamaram crianças exatamente ali naquele enredo todo e tiraram uma foto e tal. Primeiramente, eu acho que todo evento e manifestação pública é legítimo dentro de uma democracia. Então, assim como aconteceu a Marcha para Jesus, e eu participei da Marcha para Jesus, o público LGBT tem o direito de fazer a sua parada gay e é legítimo, é democrático. Agora, vamos colocar alguns pontos. Primeiro ponto que mais chamou a atenção, não foi nem esse das crianças trans, que eu já acho um absurdo, porque quando você vai analisar crianças que sofrem com disforia de gênero, cerca de 80% delas tendem no decorrer da vida a se sentir confortável com o próprio sexo, com a própria identidade sexual. Então você mexer com esse tipo de coisa e mexer com a cabeça das crianças desse jeito, pra mim, é completamente problemático. Mas para além disso, você teve cenas ali, e cenas assim, um pouco grotescas, de pessoas seminuas e crianças o tempo todo próximos dessas pessoas, vendo essas coisas explícitas acontecendo. E isso é um problema. É a mesma coisa que a gente falou da pipoquinha. Sexualidade explícita não pode conviver com criança. É por isso que, por exemplo, agora o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, ele entrou com um projeto de lei para proibir a participação de crianças desse tipo de evento. Se tem sexualidade explícita ou semi-explícita, a criança tem que estar protegida desse tipo de conteúdo. E aí você não está negando o direito de existir a parada, você está dizendo que as crianças devem ser respeitadas, que a integridade da criança deve ser protegida. Esse é um ponto que a gente tem que colocar. E outra, se é uma parada que surgiu para lutar por respeito, para lutar por dignidade, para lutar para que não exista mais preconceito e discriminação, vocês acham que uma parada que coloca um Jesus sendo ridicularizado no meio da parada contribui para isso ou desagrega? Não contribui, desagrega. Desagrega. Eu vi essa cena. Mas isso também é minoria, né? Eu acho que é minoria. Só que a minoria acaba influenciando. Mas a minoria, Paulo, infelizmente a minoria ela é barulhenta e ela ecoa, porque faz com que essas coisas aconteçam, né? Por exemplo, você sabe, eu só quero rapidinho, antes de já daqui a pouquinho passar pro Mano, lá no meu podcast foi um ator, que eu não vou citar o nome dele agora, ele foi dar uma entrevista pra mim e depois nós conversamos porque ele tinha uma filha que até então ele dizia que era trans, e a menina desde criança dizendo que o nome é a menina, mas queria que chamasse ele de Caio. Hoje a menina, ela simplesmente se identificou com o gênero dela de menina. Exato, 80%. Está namorando com um menino, ou seja, então aquilo lá nada passou do que realmente uma grande confusão ali. Mas, Fê, eu acho então a gente não tem que ficar, talvez, apoiando esse tipo de ação. Por quê? Porque nós temos que identificar isso através dos próprios médicos. Mas, Brasil afora, muitas vezes, quando uma criança está ali se descobrindo e deseja se identificar de outra forma, deseja usar a roupa de outro gênero, ela muitas vezes é tratada com agressão, com violência. Ah, não, mas daí a partir de casa. Mas o meu ponto é, por isso, é importante, sim, que a gente consiga, como sociedade, debater de forma adulta e responsável esse tema. Mas quem está prejudicando a criança nesse caso, mano, é quem coloca confusão em uma criança que não precisava desse tipo de confusão. Porque estão falando, inclusive... Esse é o ponto. É consenso. Vamos falar aqui de forma técnica. É consenso na neuropsicologia que a identidade sexual, ela não é 100% inata. Ela também é adquirida. E principalmente na primeira infância. Quando na primeira infância, que você tem ali a identidade sexual natural da criança acontecendo, e você começa a colocar confusão sobre essa identidade, você está prejudicando o desenvolvimento dessa criança. E como eu disse aqui, 80% dessas crianças que sofrem com disforia de gênero, quando elas ficam mais velhas, elas se aceitam na própria sexualidade. Mano, tem uma linha tênue, mas é muito tênue, entre a realidade da diversidade e o incentivo a ela. Exatamente. É uma linha tênue, assim, muito tênue, difícil, a sociedade ela está compreendendo, mas eu acho que a gente precisa se atentar em relação a essa linha, porque senão a gente pode estar
incentivando as pessoas a serem. E aí eu acho errado você ficar macetando um negócio na cabeça de uma criança. É fundamental que cada um possa ouvir sua voz interior e desenvolver a sua individualidade sem uma pressão para uma coisa ou para outra. E o fato é que muitas vezes essa pressão existe. Por isso, é muito importante que a gente tenha capacidade de debater essa questão de uma forma adulta e sem uma histeria, sem achar que falar do tema já torna a pessoa mas ele não alguma tá só coisa. Falando, né? Ali tá com um discurso ideológico, fazendo uma afirmação e colocando crianças para participar desse discurso. Então, esse é o problema que chocou as pessoas.